nós vamos ler capítulo 4, os versículos 1 ao versículo de número 7. Depois nós leremos também o versículo de número 26 deste capítulo. Segundo o livro dos reis de Israel, capítulo de número 4, os versículos 1 ao 7 e depois o versículo de número 26. Amém, amados? Amém. Se tiver alguém de seu lado que não tem Bíblia, auxilie-o com a sua, por favor, para que todos tenham acesso à palavra de Deus, à informação nesta noite. Diz a Bíblia assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me mais um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. O versículo de número 26, ainda do capítulo 4. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: Vai bem contigo? Vai bem com o teu marido? Vai bem com o teu filho? E ela disse: Vai bem. Amém? Vamos fazer uma breve oração. Pai celestial, queremos agradecer ao Senhor, no nome de Jesus, pela oportunidade que nós temos de estar novamente em tua casa, para adorarmos ao Senhor. Aqui estamos em tua presença, meu Senhor, e o nosso coração está dilatado, pois temos sentido a tua gloriosa presença neste lugar. O Senhor já tem falado conosco através dos hinos, das palavras que foram faladas nesta noite. Teu povo te agradece por tua presença e por tua manifestação. Pedimos ao Senhor agora que, por bondade e graça, continue a falar conosco, e desta vez agora, através da ministração da tua palavra, faz-nos compreender o que o Senhor tem para falar conosco aqui neste lugar. Edifica o nosso viver pelo poder e pela eficácia da tua palavra. A faça alcançar os teus objetivos, promovendo vida espiritual em nós, alegria, força, Senhor, para continuarmos caminhando em tua presença, com o nosso olhar sempre direcionado para ti. Renova-nos pelo poder da tua santa palavra. Edifica, Senhor, o teu povo e alegra cada coração que está presente. Ainda nesta noite, meu Senhor, continue a fazer maravilhas e a operar o que o Senhor deseja operar entre nós. Estamos em um culto com o departamento de jovens, queira abençoar cada um de nossos filhos, jovens, adolescentes e crianças, que nesta noite recebam mais do Senhor, para que continue a caminhar em meio às adversidades desta vida. Assim nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos no nome bendito de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados. Os irmãos podem tomar os assentos, por favor. Queridos irmãos, quero agradecer a Deus pela oportunidade dada a mim, bem como a cada um dos irmãos, de estarmos novamente na casa do Senhor, para juntos adorarmos ao nosso Deus. E desta feita, estou alcançando de Deus
a oportunidade, o privilégio de falar mais uma vez sobre sua palavra. Estou agradecido a Deus por esta oportunidade. Quero louvá-lo por sua presença entre nós e também agradecê-lo pela vida de cada um dos irmãos que estão neste santuário. Sempre, irmãos, lamentamos a ausência de outros que não estão, mas não podemos deixar de reconhecer e louvar a Deus pelo esforço dos que estão presentes aqui para adorarem ao Senhor. Que Deus de toda graça continue estendendo suas benditas mãos sobre a vida de todos presentes, abençoando-os e dando vigor para que prossigam nesta caminhada, pois breve o Senhor voltará e nos buscará para estarmos com Ele. Estou certo disto. Nós estamos, queridos irmãos, em um culto com o departamento de jovens. Quero deixar aqui meus agradecimentos ao irmão Eliel pelo convite a mim feito para estar ministrando a palavra do Senhor. E nesta noite, no tempo que temos com os irmãos, é um tempo suficiente. Espero conseguir atingir o que Deus trouxe ao meu coração para esta noite, nesse período da tarde, enquanto estive no meu escritório por um momento, meditando na palavra de Deus. Eu quero, portanto, falar com os irmãos sobre, baseado nesses fatos que vimos aqui, sobre a harmonia de uma família. Uma vez que a igreja, ela é constituída de famílias, nós precisamos, portanto, abordar de quando em vez este tema. Não se trata de um estudo, algo mais detalhado, mas faremos uma breve passagem pelo assunto, recordando, portanto, alguns princípios bíblicos e, ao mesmo tempo, observando fatos registrados pela Bíblia Sagrada, para que nós tenhamos, para as nossas vidas espirituais, proveito que nós precisamos. Queridos irmãos, ao falarmos sobre esta questão que é tão abrangente, seria impossível nós considerarmos tudo aos irmãos. Primeiro, eu não tenho capacidade para tanto, mas aquilo que foi confiado a mim por Deus, eu quero passar aos irmãos. Entendo ser propício, pois é um culto de jovens, e os irmãos já observaram, já identificaram aí pela Bíblia, e eu gostaria que vocês a mantivessem aberta aí na sua cadeira, sobre o seu colo, por favor, porque os irmãos observaram os filhos trabalhando para o êxito da família no texto que está em apreço. Eu quero aproveitar esta oportunidade para enfatizar esta verdade, uma vez que nós estamos trabalhando hoje, ou estamos em um culto com o departamento de jovens e adolescentes. Pois bem, meus irmãos, esta pode ser uma das histórias mais conhecidas de toda a Bíblia, do Velho Testamento. Por vezes já preguei sobre este assunto e já ouvi também inúmeras pregações sobre este texto da Bíblia Sagrada, que é muito importante para nós. Ele contém lições extraordinárias, é um assunto por demais, ou é uma passagem por demais reveladora, e todos aqueles que minuciosamente estudarem este texto, por certo, serão enriquecidos na vida espiritual pelo Senhor Deus. Nós vamos observar algumas coisas aqui, mas a princípio, irmãos, eu faço a observação, o que é conhecido por nós, mas é bom lembrarmos que a família é uma instituição divina. Todos nós sabemos disto. Deus criou o homem, Adão, Deus criou a Eva, deu-lhes a ordem de procriarem, de crescerem, multiplicarem e encherem toda a terra. Isto é bíblico. Nós observamos pela Bíblia, pela palavra de Deus, que é Deus quem faz o primeiro casamento. Deus casa Adão e Eva no jardim do Éden. Os irmãos não encontrarão lá a palavra casamento, mas basta sermos inteligentes para percebermos que Deus uniu o primeiro casal. Deus abençoou a união de Adão e Eva. Tornou-se para a questão familiar o que nós chamamos de preceito primário, porque a primeira vez
que há um casamento sobre a face da terra, antes não houvera. Portanto, meus amados, está aí o preceito primário. A igreja precisa sempre recordar que a família é um projeto divino, é uma instituição divina ou um instituto divino humano, porque ao lado de Deus e ao lado dos seres humanos nesta questão, quando nós recordamos esta grande verdade que é ressaltada pela Bíblia, nós temos a tendência de fortalecer as bases familiares. Queridos, quando disse aos irmãos que aqui a Bíblia mostra-nos, é o que se percebe do texto que nós estamos meditando nesta noite, esta harmonia familiar, a harmonia de uma família. Nós observamos, portanto, meus queridos irmãos, a felicidade da família. Ao olharmos sobre esta questão, eu quero aqui dizer a todos que a felicidade familiar não é uma utopia, não é projetos inatingíveis, antes pelo contrário, a felicidade familiar é uma possibilidade, desde que todos os membros percebam qual é o seu lugar e cumpram com o seu papel, que foi estabelecido pelo Senhor Deus, que criou o homem, que criou a mulher, e deu a eles o poder de procriação para o seu próprio bem, tornando-se, portanto, o homem completo no seio da família. Logo, meus amados e queridos irmãos, eu percebo que a Bíblia diz no Salmo de número 33, versículo 12, tão conhecido por todos nós: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós observamos que ali a Bíblia está falando de Israel como povo eleito do Senhor nosso Deus. Porém, meus amados, a Bíblia é para nós. Nós observamos que feliz é a casa que Deus é o Senhor dela. Feliz é a família que Deus é o Senhor desta família. Que Deus está no centro desta casa. Que Deus governa. Que o reino de Deus está presente neste lugar. Pois o reino de Deus é a esfera no qual o seu governo, ele é experimentado, a sua vontade, ela é estabelecida e ao mesmo tempo vivida pelos mortais. Que Deus seja para sempre louvado. Feliz é a família a qual goza desta comunhão com o Senhor nosso Deus. Caminhando, meus queridos e amados irmãos, para entrarmos no início desta mensagem, eu gostaria que perceber com os irmãos que este fato, ele vai nos revelar a nobre missão dos pais, que por muitas vezes nós esquecemos, a nobre missão dos pais em instruir os filhos no caminho do Senhor nosso Deus, em alimentar os filhos, em proteger os filhos. Não tem faltado, não é tão difícil para os pais, nos dias de hoje, alimentarem os filhos e, de certa forma, proteger os filhos. Mas tem faltado cuidado paternal em instruir os filhos. Nós estamos vendo uma geração que aparece, que parece que não tem formação no que diz respeito à vontade de Deus. Nós estamos vivenciando uma geração que parece ter um conhecimento de Deus muito superficial, mas não possuem um conhecimento a respeito de Deus no que diz em viver com Ele, conhecer a Ele, a ponto de amá-lo e querer viver para Ele, querer gastar a sua vida para o Senhor nosso Deus e para o seu reino. Tanto é verdade, meus irmãos, que a luta das igrejas hoje é congregar as famílias. Nós temos que fazer apelos, e não são poucas as igrejas que por vezes até esquecem
os parâmetros bíblicos doutrinários e começa a empanturrar a igreja de tudo que possa atrair a atenção de pelo menos uma pessoa, porque são capazes de vir para a igreja por atrações terrenas, mas não pela pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faz-se necessário nós pensarmos, revermos este conceito na condição de pais, porque ser crentes, meus amados irmãos, não é só no período do culto estarmos aqui e cantarmos um hino e por vezes até, desculpe-me a expressão, empolgarmos algumas pessoas e elas levantarem as mãos, darem glórias a Deus, mas ao saírem daqui, continuarem vivendo da mesma maneira. Ser cristão é em casa, ser cristão é no trabalho, ser cristão é na caminhoneta, no metro ou no metrô, como queira. Ser cristão é no comboio, ser cristão é no quarto da nossa casa, ser cristão é no banheiro, ser cristão é com o nosso smartphone na mão, ser cristão é com a tela do computador aberta quando estamos a sós. Ser cristão, meus amados irmãos, é onde quer que nós estivermos, servirmos a Deus, andarmos com Deus, adorarmos a Deus e sabermos que Deus está com seu olhar direcionado para nós neste lugar. Não ignorando, meus amados irmãos, as faixas etárias, os momentos das crises existenciais. Eu não estou ignorando tais coisas, mas eu disse no princípio desta fala que a felicidade da família não é uma utopia, não é um sonho que não se realiza. Felicidade da família é algo possível, porque Deus instituiu a família. Deus ama a sua casa, Deus ama a sua família, Deus ama você pai, Deus ama você mãe, Deus ama você filho, Deus ama cada um de nós. Deus tem prazer na nossa família. Deus quer que vá bem conosco, que vá bem com a nossa casa. Deus quer que vá bem com a nossa alma. Deus quer que a nossa descendência seja numerosa, poderosa na terra, não no aquisitivo, mas na comunhão com os céus. Bendito seja o Senhor. Deus quer isto para a nossa casa, e eu sei que você sabe. Eu estou tão somente recordando você aqui nesta noite, glórias ao nome do Senhor. Algumas coisas nós observamos, dentre as quais estou dizendo aos irmãos que esta, por Deus, é confiada a nós como uma nobre missão: instruir nossos filhos, educá-los no temor do Senhor, não simplesmente com informações, mas no dia a dia, no viver prático, nas experiências da vida, nos momentos do aconchego familiar, quando eles estão a sós conosco, quando de fato a nossa fé, ela é provada, ela é experimentada, que nossos filhos vejam que nós de fato somos homens e mulheres que servem a Deus, porque Deus é Deus, bendito seja o Senhor. Eu ontem estive prestando atenção no hino cantado pela irmã Jéssica. Somente conhecendo a Deus poderemos, se for verdadeiros, entoar uma canção como aquela, a não ser que nós estivermos enganando a nós mesmos, porque é exatamente nestas horas que nós provamos se de fato nós servimos a Deus porque Ele é Deus, ou se nós servimos a Deus porque é lucrativo para nós servirmos ao Senhor nosso Deus. Com Deus nós não barganhamos, nós somos socorridos por Ele, porque Ele também é Pai, e o Pai socorre ao seu Filho, mas por ser Pai, diz a Bíblia, que Ele corrige a quem ama, e Ele açoita quem Ele recebe por filho. Se nesta noite Ele nos exorta, glória seja para sempre dada ao maravilhoso nome do Senhor.
Deus seja para sempre louvado. A Bíblia diz no Salmo 65, versículo 8, se não estou equivocado, que Deus é pai da viúva, que Deus é pai dos órfãos e marido da viúva. É Ele quem socorre os órfãos e as viúvas. E nós vemos isto exatamente aqui neste texto. Então deixa-me levar você a compreender pela Bíblia, pela palavra do Senhor nosso Deus, que nós pais temos o dever de instruir nossos filhos. Nós temos o dever de educá-los no temor do Senhor, prover-lhes o alimento, protegê-los a cada dia. Nós observamos que muitos pais protegem, muitos pais dão-lhes o alimento cotidiano, mas a minha pergunta, senhores pais e senhoras mães, é se vocês instruem os vossos filhos no temor do Senhor, ou se porventura os vossos filhos é quem vos instrui no temor do Senhor nosso Deus. É preciso nós considerarmos, nossos filhos vêm crescendo, irmãos, o que é que nós estamos semeando dentro da nossa casa, no seio da nossa família, o que é que nós estamos transmitindo para nossos filhos. Não ignore que eles vêm crescendo. Para termos filhos que nos respeitam, que nos amam, para termos filhos que correspondem com a vontade do Senhor nosso Deus, é preciso criarmos este ambiente dentro da nossa casa. É preciso incutir no coração de nossos filhos os preceitos do Senhor, os valores que não podem ser alterados, mas que precisam ser vividos por nós. E nem sempre você deve esperar o resultado imediatamente, mas tenha paciência e continue a plantar a semente da paz, continue a plantar a semente do amor, continue a plantar a semente da separação, da erva daninha, do mal, do pecado, continue a plantar a semente do respeito, do partilhar, continue a plantar os princípios da palavra do Senhor nosso Deus. Eu não vou ter tempo, penso, mas deixa eu pular lá para frente, já no fechamento do capítulo de número 8, do capítulo de número 4, nessa história da segunda mulher, não da primeira. Os irmãos perceberão, meus queridos e amados irmãos, que o profeta, ao deitar sobre a criança que estava morta, e que Deus havia dado através do ministério do profeta, a Bíblia diz que ele colocou cabeça sobre a cabeça, mão sobre mão, boca sobre a boca, olhos sobre os olhos. Isto não é por acaso, os olhos em contato, a boca em contato. É preciso que o pai fale na boca do filho por vezes, é preciso que o pai olhe nos olhos do filho. Lá estava o profeta segurando nas mãos, boca na boca, olhos nos olhos. Mas a Bíblia diz que a princípio a carne do menino tão somente aqueceu, mas o espírito ainda não havia voltado. Princípio do retorno foi ele espirrar, e só posteriormente ele voltou à vida. Talvez, pai, você só tem visto o espirro do seu filho, mas é o indício de que ele vai viver. O espirrar pode dizer que ele já está jogando para fora aquela erva daninha que estava entalado na goela, na garganta ou lá no bucho dele. Mas nesta noite a palavra de Deus está indo lá para tirar esta erva daninha e fazê-lo novamente respirar para a glória do Senhor que criou o céu e que criou a terra. Eu quero que você, pai e mãe, saia daqui gigante na fé nesta noite. Eu não, me perdoe, Deus quer que você saia daqui gigante na fé para dizer: em nome de Jesus eu terei o meu filho de volta, em nome de Jesus eu terei a minha filha de volta, em nome de Jesus eu terei a minha família organizada na presença do Pai Celestial, para a glória do Senhor que vive e que reina para todo sempre. Aleluia. Observe, portanto, amados e queridos irmãos, a primeira consideração que faço entrando nesta mensagem, pois estava falando na introdução, mas a primeira consideração é que uma família de Deus também enfrenta problemas e adversidades. Vocês precisam estar conscientes disto.
Nós precisamos estar conscientes disto. Ao dizer vocês, eu não me excluo do grupo, pois eu sou o primeiro que devo estar consciente. Uma família de Deus, olhe para cá por favor. Eu não sou para pedir, para repetir, mas por favor todos vocês, repita comigo. Uma família de Deus também enfrenta adversidades. As adversidades assolam todos os mortais. Não há quem possa dizer: eu estou livre disto e estou livre daquilo. Enquanto nós palmilharmos aqui nesta terra, estamos sujeitos a enfrentar problemas e adversidades. Estamos sujeitos a conhecermos problemas que para nós parecerá que são insolúveis e que não há solução. Mas não desespere, pai. Não desespere, mãe. Não desespere, filho. Famílias de Deus também enfrentam adversidades. A Bíblia está nos relatando uma família que era uma família de Deus. Era uma família que Deus era o Senhor dela. Deus estava no trono da casa desta mulher. Deus estava lá. O versículo 1 do capítulo de número 4 vai nos mostrar com muita clareza quando esta mulher chega para o profeta Eliseu, e diz-nos a Bíblia que ela está dizendo para ele o seguinte: teu servo, meu marido, morreu. Preste-me atenção. Famílias cristãs também conhecem a adversidade. Famílias de Deus também passam por tribulações. Famílias de Deus enfrentam escassez. Famílias de Deus passam por momentos, meus amados e queridos irmãos, que dói até os ossos. Mas preste-me atenção, é uma família de Deus. Não deixe descer para o seu coração o pré-julgamento de A, o pré-julgamento de B, dizendo: se Deus estivesse nesta casa, esta situação não estaria assim. Você não deve deixar que isto tome conta da sua alma e azede o seu coração. Você deve ter consciência que a sua família, ela é de Deus, ela pertence a Deus e ela vive para o Senhor nosso Deus. Quantos de nós que nestas horas nós esquecemos que a nossa família é de Deus e nós nos rendemos ao falatório das pessoas, aos julgamentos que aparecem e por demais. Quantas e quantas pessoas que nos julgam por aquilo que nós estamos passando. Quantos que nos julgam por aquilo que nós temos aqui nesta terra. Mas eu volto a lhe afirmar pela Bíblia, embasado na palavra de Deus e seguro do que lhes prego, que famílias de Deus também enfrentam adversidades. Mas graças a Deus que é uma família de Deus, ela não estará esquecida e a sua esperança não se malogrará. Deus virá em socorro desta casa. Deus virá em socorro desta família. Deus virá em socorro deste lar. A gente vai para o Novo Testamento porque isto é belo da mensagem pentecostal. É não ficar preso tão somente ao velho, mas ir para o novo. E não ficar preso tão somente ao novo, mas recorrer ao velho. Como embasamento para a ministração, preste-me atenção. Você vai para João 11. E é provável que algumas pessoas até pensaram que Jesus não viria em socorro de Marta e de Maria, mas era uma família de Deus. Jesus para eles atrasou, mas ele chegou. 4 dias depois ele chegou. E não chegou tão somente para dizer para Marta e Maria: meus pêsames e os mais sinceros e profundos sentimentos de um amigo. Jesus chegou para dizer: tire a pedra e Lázaro sai para fora.
Eu não sei se você consegue me entender. Esta família era uma família amiga de Jesus Cristo. Era uma família amiga de Deus. E ela foi socorrida pelo Senhor Jesus Cristo. Não desespere. Estou certo do que prego. Recebi esta palavra. Deus virá em socorro do seu lar, da sua casa e da sua família, para a glória do nome do Senhor que vive, que reina para todo sempre. Uma família de Deus conhece lutas, tribulações, passa também por horas amargas, mas graças a Deus é uma família de Deus. Deus seja para sempre louvado. A expressão desta mulher chama-nos muito a atenção, porque ela chega para Eliseu, o profeta Eliseu, e diz: meu marido, teu servo, temia ao Senhor e morreu. Ele está morto. Ela não está lá brigando porque ele morreu. Ela está lá em busca de uma solução de um problema que estava instaurado dentro da sua casa e que as forças naturais não podia mais contornar, não podia mais reverter aquela situação. Ela vai em busca do homem de Deus, mas deixa eu caminhar um pouco mais. Segundo lugar, nós vamos observar que apesar da complexidade desta situação, não era uma situação tão fácil. A Bíblia nos mostra isto. Apesar da complexidade desta situação, eles não estavam decepcionados com a fé que eles tinham na pessoa do nosso Pai Celestial. A Bíblia não faz sequer menção de um lamento, de um murmúrio desta mulher dizendo: que adiantou meu velho servir a Deus, que adiantou meu marido ficar aos pés do profeta. O profeta está aí, mas ele morreu. Eu tenho toda razão para crer que ele era discípulo de Eliseu, que ele ouvia Eliseu pregar, que ele ouvia Eliseu ensinar, que ele ouvia Eliseu falar a palavra de Deus. Daqui, meus amados irmãos, eu quero abrir um parêntese para fazer uma colocação. Tudo isto por causa da fé desta família. A fé deles não estava baseada só na crença, mas também na confiança. Por vezes nós só cremos, mas nós não confiamos. Se você só crê, pode ser que você decepcione, mas se você confiar, provavelmente a sua palavra será como a de Jó: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Você vai dizer como Abacuque 3:17, pregado pelo evangelista Moisés: ainda que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta, que não haja vide na videira e não haja curral nos gados e as malhadas também mintam, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Eu não sei se você consegue me entender. Isto não tem a ver só com crer. Isto tem a ver com confiar. É a capacidade de saber que todas as coisas, Romanos 8, versículo 38, contribui para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Eu não sei o agora, mas eu verei depois que tudo contribui para bem dos que amam ao Senhor nosso Deus. Seja Deus louvado para sempre. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, não me entenda mal, mas quantas pessoas que já se deram mal na sua vida estão enfrentando problemas porque na verdade criam, mas não confiaram no Senhor. Não foram capazes de confiar no Senhor como nós devemos confiar. E eu gostaria que você me entendesse à luz da Bíblia, que a confiança, ela vem como resultado de um relacionamento, porque o relacionamento promove para nós proximidade a cada dia. O relacionamento promove intimidade. O relacionamento deixa-nos chegar mais próximos. É relacionando que nós nos conhecemos. É relacionando que nós nos tornamos íntimos. É exatamente o que Deus está em busca
busca da sua igreja, que Cristo está em busca da sua igreja, da sua noiva, pessoas que relacionem com Ele, pessoas que vivam com Ele, pessoas que pensem nele, pessoas que têm um desejo de estar na presença dele, pessoas que gostam de falar com ele. O dia que você gostar, que eu gostar de falar com Deus, eu posso ter plena certeza que ele terá prazer em falar comigo. Ele me ouvirá e me responderá para a glória e o louvor do seu santo nome. Há muita diferença entre crer e confiar. Eu já falei certa vez de um certo senhor que estava na obra e olhou para o seu amigo e disse para o seu amigo: você está vendo isso aqui? A casa estava respaldada, linguagem de obra. A casa havia sido respaldada, mas não colocaram as lajes, passaram as vigas e já estavam por cima das vigas próximos tijolos, prontos para colocar agora o telhado. Logo, de um quarto para o outro, ou de um cômodo para o outro, pode ser 4 metros de distância, sem um pilar no meio. Então o moço pegou um caibro, você conhece a linguagem que eu estou usando, pegou o caibro e disse: olha, eu sou capaz de pegar este caibro e colocar neste vão, deste quarto, deste cômodo para o outro, e passo com você neste carrinho de mão aqui em cima. Eu sou capaz de passar com você para o outro lado, dentro deste carrinho de mão. O moço que ouviu, olhou para ele e disse: eu creio. Ele falou: então entra no carrinho, que eu vou te levar para lá. Ele falou: não, senhor. Uai, mas você não crê? Ele disse: eu creio, mas eu não confio. Crer é uma coisa, confiar em outra é muito diferente. Há muitos que creem. Eu estava vendo um vídeo agora, irmãos, na internet, achei muito interessante. Deixa eu aproveitar para colocar isto aqui. Fizeram no Brasil para ver a questão das pessoas. Saíam perguntando às pessoas: estamos fazendo um vídeo, nós precisamos estamos fazendo uma entrevista, queremos saber em que você crê, queremos saber qual que é o sistema do brasileiro. Os brasileiros creem em Deus ou não? Qual é o seu sistema de crença? Acharam muitas pessoas, na verdade, irmãos, praticamente todos, que disseram: creio. De todos os segmentos, creio. Você crê em que? Eu creio em Deus. Você acha que Deus existe? Claro que existe. Dentre essas mostrou pelo menos 2 pessoas, um jovem e uma moça. Encontrou esse jovem e falou: você crê em Deus? Ele falou: creio, sou evangélico, eu sou crente, creio. Jesus morreu na cruz para me salvar. Encontrou uma outra que disse: sou crente, sou cristã, sou da igreja evangélica, sirvo a Jesus. E logo, irmãos, todos estes outros que falavam que criam em Deus, o camarada enfiou a mão no bolso e disse: olha, nós temos aqui uma ajuda de custo, porque nós já temos pessoas demais que creem em Deus. Nós queremos agora um grupo de pessoas, porque senão essa pesquisa nossa vai ficar sem sentido. Ela vai ser enviada para fora. Nós queremos pessoas que é só fachada. Você não precisa deixar de crer. É só você dizer aqui, sendo entrevistado e tudo filmando, e dizer que você não crê mais em Deus, que você não crê, já creu, decepcionou, não sei. E a pessoa diz: mas é só ir? É. Então tá bom, vai para cá o dinheiro. Tudo filmado, irmãos. Pegava o dinheiro, tacava no bolso. Só cobria o rosto da pessoa. Pegava o dinheiro, tacava no bolso. Depois do dinheiro no bolso, falava: nós estamos aqui com fulano, qual que é o seu nome? A pessoa dava o nome. Nós queremos saber se você crê em Deus. Para você Deus é real. Esse negócio de Jesus é verdade. Aí começaram a dizer: não, alguns: olha, eu já criei, a verdade é que eu já criei, mas por quê? Não, porque hoje com tanta maldade, tanta coisa, eu cheguei à conclusão que se Deus existisse, essas coisas não havia. Irmãos, mostrou tão somente dos entrevistados esses dois jovens. Quando o camarada enfiou a mão no bolso, falou para a moça: jovem, eu estou aqui, o nome dela era até Daniela, lembro-me até agora, Daniela, estou aqui com essa ajuda de custo, é só você falar que não crê. Ela falou: longe de mim, rapaz, eu sirvo a Jesus. Vai procurar outro. Você está me tomando por quem? Você pensa que eu sou quem? Eu sou serva de Deus. Se você não... O rapaz era crente, que estava fazendo entrevista. Se você não crê, problema seu, mas eu creio. Ele falou para ela: olha, eu gostei da sua posição, porque esse negócio de pessoa vira casaca também não é muito bom, mas eu queria outra coisa. Mostrou logo depois do outro. Quando disse para aquele jovem: olha, a gente está aqui com a ajuda de custo. Ele falou: rapaz, você está pensando que eu sou o quê? Jesus veio, morreu na cruz, Jesus morreu por mim, eu vou negá-lo? Mas nunca, vai dar dinheiro para outro. O que você quer comigo, você não encontra. E deixa eu te dizer mais uma coisa: Jesus te ama e quer te salvar. 2 pessoas.
Graças a Deus que tiveram duas. Mas olhe para cá, por favor, meu querido irmão. Não é somente crer, é confiar. É confiar. É confiar. Deus quer que nós confiemos nele. O que você observa aqui nesta família é uma família que não só crê, mas confia. Eles não estavam revoltados com a fé. Ela não chegou para Eliseu xingando, esbravejando. Pelo contrário, ela vai buscar solução. Mas ela vai dizendo para ele: tu sabes que o meu marido temia ao Senhor nosso Deus. Bendito seja para sempre o maravilhoso nome do Senhor, que vive e que reina para todo sempre. Glória a Deus. Estou aqui, meus amados, apesar desta complexidade, nós observamos que eles não estavam decepcionados com a fé. E não estavam porque não só criam, mas também confiavam no nosso Pai Celestial. Como é possível uma mulher como a próxima, que é a mulher de Sunem, que tem o seu filho morto sobre a cama, não falar nem sequer para o marido, ela disse: mande preparar o jumento, porque eu vou ter com o profeta. Ele diz: mas não é lua nova. Ela diz: mas eu vou ter com ele. Qual a razão? Ela diz: não se preocupe, está no texto, está tudo bem. Está tudo bem. Como é possível alguém dizer que está tudo bem se a morte assolou a casa? Há um texto em Romanos, se não estou equivocado, que diz assim: se vivermos, para ele vivemos. Se morrermos, para ele morremos. Quer vivamos ou morramos, somos dele. Você está me entendendo, meu querido irmão, minha querida irmã? Você observa toda a estrutura desta família, devido o que nós observamos aqui, que é esta harmonia. A harmonia que eles têm vem da estrutura. E a própria harmonia pode também promover a estrutura familiar. O pai morreu. Os filhos não estão decepcionados. Nem tampouco a mãe está decepcionada com a fé. Eu posso crer que eles estavam sentindo, mas estavam em paz e consolados por Deus. Estavam consolados em paz com o Senhor nosso Deus, porque ela traz a fé, a memória da fé do marido. Ele temia ao Senhor. Isso vale. Olhe para cá, por favor. Isto vale. Meu pai foi fiel ao Senhor. Isto vale. Você está me entendendo, meu irmão? Teu pai não foi conhecido pela mídia, mas foi um servo fiel do Senhor. Isto vale. Meu pai não tinha poder aquisitivo, mas era um homem de Deus. A minha mãe era uma mulher de Deus. Isto vale. Isto está registrado e nada vai apagar este registro aos olhos do Senhor nosso Deus. Bendito para sempre seja o maravilhoso nome do Senhor. E coisa gloriosa. Ah, como é belo você encontrar uma família desta maneira. Esta família que possui harmonia, resultado de uma estrutura. Bendito seja para sempre o maravilhoso nome do Senhor, que vive e que reina para sempre. Eu pergunto aos irmãos: como pode a mãe dizer vai tudo bem, e não fora só para esconder do marido? Porque ela vai em busca do profeta, e o profeta à vista de longe, ao avistá-la ou ao contemplá-la, ele diz para o seu moço Geazi, vai lá e procura saber da mulher de Sunem se vai tudo bem com ela. Diz a ela assim, o profeta manda te perguntar: vai tudo bem contigo, com teu marido e com teu filho? Irmãos, mas como é que vai em cima, se eu posso usar essa expressão, em cima da ferida onde estava doendo? Não foi só vai tudo bem contigo, mas vai tudo bem contigo, com teu marido e com teu filho? Vá lá e pergunte. E o Geazi vem e chega para ela e diz, no versículo 26, olha, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? Se não é uma mulher que não só crê, mas confia. Sabe por que ela diz vai tudo bem? Isso não é ironia não, irmãos.
Ela não estava mentindo também não. Não era uma farsante, não era uma hipócrita, não, que dizia coisas por dizer, que não é verdade, que não existe no coração. Quando ela está dizendo, vai tudo bem, ela está dizendo para nós, deixa eu lhe dizer, confiada no Deus de Eliseu, está tudo bem. Menino está morto, mas confiada no Deus de Eliseu, está bem. Não tem coisa lá em casa para a próxima semana, mas confiado no Deus da Bíblia, está tudo bem. Eu estou enfermo, mas confiado no Deus que eu sirvo, está tudo bem. Os problemas chegaram, os ventos assopram e o mar é contrário, mas confiado em Deus, está tudo bem. Você sabe que o teu Deus acalma o mar e manda o vento se aquietar. Você sabe que a sua voz é ordem sobre as enfermidades. Você sabe que a sua voz é ordem sobre os demônios. Você sabe que a sua ordem é voz sobre a natureza. Você sabe que a sua voz é ordem sobre o pecado. A voz de Jesus Cristo é ordem sobre todas as coisas. Glória seja para sempre dada ao maravilhoso nome do Senhor. É preciso crer e é preciso confiar. Não somente crer, mas é preciso confiar. Eu sei que o Espírito do Senhor está falando conosco nesta noite. Como sempre, por bondade e graça, o Senhor faz aqui neste santuário, falar conosco aqui nesta noite. Estou certo que o Senhor está fortalecendo vidas, mas que Ele está dizendo para nós, que Ele quer um relacionamento com Ele, mais profundo, um relacionamento real, uma fé, meus amados e queridos irmãos, robusta, que vem exatamente desse relacionamento que nós temos com Ele, nossa vida diária com Ele, experimentando a presença dEle continuamente. Glória seja para sempre dada ao nome do Senhor, que vive e que reina para todo sempre. Não acontece outra coisa senão esta da mulher dizendo, vai tudo bem. Mas quando chega aos pés do profeta, o profeta entende a intensidade da dor que está dentro do seu coração. Mas devido à sua confiança em Deus, ela diz, está tudo bem. E a pergunta dela para o profeta foi, eu não te disse que não mentisse a tua serva? Ele disse, Geazi, quieta, porque Deus me encobriu este negócio. Deus não me falou sobre esta situação. Mas você vai na minha frente. Em outras palavras, ressuscita o menino. O Geazi foi e não deu certo. Mas Eliseu veio. E Deus, através do profeta, ressuscitou o menino. E ele foi devolvido para sua mãe. A mulher que dissera, está tudo bem, viu o filho entregue, abraçou o filho. E pôde glorificar e exaltar para sempre o nome do Senhor. Deixa eu caminhar mais um pouco com os irmãos. Bom, meus irmãos, então vamos entender a terceira questão. A atitude desta mãe, ela é uma atitude acertada, porque diz a Bíblia que ela clamou a Eliseu. Quantos de nós, que por faltar em nós esse relacionamento com Deus, nós não fazemos aquilo que nós devemos fazer em primeira mão, que é exatamente recorrermos ao Senhor nosso Deus. Por vezes, meus amados e queridos irmãos, todos já conhecem a nossa situação, mas a gente ainda não parou para conversar sobre esse assunto com o Senhor nosso Deus. E muitos desavisados, eles partem daquela primícia de que Deus conhece a minha vida e sabe o que eu estou passando, o porquê que eu terei que falar com Ele. Por que eu terei que conversar isto com Ele? Se não há nada encoberto aos seus olhos, se tudo Ele contempla, se tudo Ele sabe. Eu fico pensando, meus amados, quando a crise assolou com toda a força a casa desta mulher, transferindo para os nossos dias, não me entenda mal, e não pensa que quero atingir alguém longe de mim. Estou aqui pastoreando a sua vida e te instruindo pela palavra de Deus. Mas a reação dela é completamente ao contrária.
De muitas servas de Deus e de servos de Deus hoje, que a primeira coisa que faz é ligar para A e para B e contar todo o problema, toda a situação, e bota tudo na mão dos outros, bota a casa, bota a intimidade conjugal, bota os filhos, todo mundo fica sabendo da vida da esposa, todo mundo fica sabendo da vida do esposo, todo mundo fica sabendo da vida dos filhos. Quem contou não foi ninguém, foi ele, foi ela, que escancarou as portas da sua casa para que as pessoas soubessem. Esta mulher não vai na vizinha da esquerda e diz: olha, meus filhos estão prestes a se tornarem escravos, porque tem uma dívida impagável. Eu não consigo pagar, o problema chegou. A própria vizinha aí dizer: mas que marido imprudente, largou ela numa situação. E a gente que pensava que aquele camarada era homem de Deus, e a gente que pensava que ele era fiel. Olha aí, que imprudência. Na escola dos profetas, estudando ao pé de Eliseu, prendeu nada o homem. Agora está aí a coitada com os 2 filhos. Ela, boca fechada, lábios cerrados. Há um lugar que eu devo ir. A minha pergunta nesta noite é: Deus está te encontrando no recôndito do teu quarto, derramando as suas lágrimas, rasgando o teu coração? Olhe para cá, por favor. E como no princípio dessa fala eu falei dizendo: Senhor, a minha família é tua, o meu lar pertence a ti, nossas vidas foram entregues ao Senhor, o Senhor nos comprou com o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. É verdade que o adversário quer entrar de uma vez dentro da minha casa, mas o teu sangue está sobre a minha casa, nas vergas e nos umbrais da minha casa. A minha família pertence a ti. Ah, Senhor, eu sei que o adversário, ele é mau, mas o Senhor é maior. O Senhor é maior. Garai devassou Diomenecai Xaracanda Lamahai. A atitude desta mulher é uma atitude acertada. Isto revela para nós o quanto, meus amados irmãos, ela servia ao Senhor, porque ela clama ao Senhor nosso Deus. Eu passo para o 4º ponto. As horas estão correndo por demais. O 4º ponto, eu quero enfatizar aos irmãos que o texto, nós entendemos pelo texto que esta família, ela dava total suporte ao ministério do chefe familiar. O homem morreu, uma dívida existe lá. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu não sei se eu terei tempo, não vou ter tempo para concluir a mensagem, mas eu preciso que você compreenda onde eu quero chegar. Há historiadores que dizem que esta mulher, mas isto não há prova bíblica, estou deixando claro aos irmãos, há historiadores que dizem que esta mulher era a mulher de Obadias, aquele que escondeu 100 profetas do Senhor na época de Eliseu, 50 e 50. E eles vão mais longe, chegam a dizer que esta dívida que foi adquirida era exatamente para sustento desses profetas. Se porventura fora, não há registro bíblico para isso, se porventura fora, Deus não ficou devendo nada para esta mulher. Deus deu a ela um seguro de vida para viver o resto dos seus dias. Porém, meus amados irmãos, o que você vai observar aqui nesta passagem, estou indo pela Bíblia e não me valendo agora do fato histórico, tão somente pela palavra do Senhor nosso Deus. Esta família dava total suporte à vida ministerial do marido. Quando ela chegou para Eliseu para clamar a ele, no versículo de número 1, a Bíblia diz que ela clamou a Eliseu dizendo: o teu servo, antes de falar meu marido, antes de falar o problema, ela falou para Eliseu: o teu servo. Irmãos, isso é por demais revelador. Primeira coisa que isto me revela, que eles eram felizes. Os filhos por ter o pai,
e a esposa por ter o marido como servos do servo do Senhor. Por ter Eliseu, por ter o marido e pai para os filhos, como servos de um homem como era Eliseu. A palavra dela é exatamente: o teu servo, meu marido, morreu, mas tu sabes que ele temia ao Senhor. Quando ela está dizendo teu servo, ela está dizendo: nós sempre fomos honrados em ter o nosso alguém da nossa família, o nosso chefe familiar, servindo dentro da igreja. Eu aplico a mães e pais que não dão suporte aos maridos, e aplico também aos maridos que não dão suporte às mulheres, que têm o chamado de Deus para determinada área, que não compreende. Para eles é tempo perdido. Para eles o pai está perdendo. O pai poderia ter tirado um tempo comigo. Irmãos, olhe para cá, por favor, não me entenda mal, mas eu vejo tantos crentes desaprumados, que eles, no momento da dificuldade, eles falam: um trem desse não é de Deus, tem que orar. Mas ele não ora. Como é que ele fala tem que orar? Meu Deus, me ajuda a entender uma coisa dessa. O negócio virou. O negócio virou, tem que orar, mas ele não ora. Você sabe que ele não ora, não é por julgamento. Você sabe que ele não ora. E a palavra é exatamente essa: um trem desse não é de Deus. E alguns chegam a dizer assim: tem que repreender. Jesus disse: essa casta de demônio só são expelidas pelo poder da oração e do jejum. Do jejum e da oração. É preciso orar, é preciso jejuar, é preciso ter graça, é preciso ter poder investido de Deus na nossa vida. As coisas poderiam ser melhores no seio da cristandade. Eu aplico uma palavra para cerca de 70, 80, quem sabe 90 pessoas nesta noite, mas esta é a necessidade geral da igreja, do Cristo vivo, nos dias de hoje. Sabe, irmãos, passar por enfermidades como eu tenho passado, e por vezes não conseguir estar na igreja, faz a gente entender o valor de estar aqui um dia, de assistir um culto. Eu deixei a minha esposa hoje com a Sara. Os irmãos sabem que ela não pode estar entre outras pessoas, pelo menos por enquanto, ordem médica. Mas quando eu saí de casa, eu falei: graças a Deus, hoje eu tenho condições de estar indo à igreja, estou conseguindo ir à igreja. Quanto isto estava me fazendo falta! Quanto faz falta 2 horas na casa do Senhor para sentir a palavra dele arder na alma, para sentir o Espírito dele falar através da Bíblia, através dos louvores. Quanto isso faz falta, homem, mulher, jovem, filho, filha. Quanto isso faz falta, meu irmão, minha irmã. É a nossa luta encher a igreja, congregar o povo. Quanto menos pessoas a gente tem, menos problemas. Se a gente quer mais pessoas, a gente não está nem olhando para os problemas. Significa que nós temos entendimento que Deus nos chamou para que a obra rompa, caminhe. Problemas vão estar presentes, mas desde que haja resultados, que objetivos sejam alcançados, glórias ao nome maravilhoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixe eu continuar dizendo aos irmãos. Eu já não tenho mais tempo, estou aqui só com mais uns 5 minutos, mas deixe eu continuar dizendo aos irmãos. A atitude desta mulher, ela é muito acertada, porque ela vai clamar ao homem de Deus. Ela não vai contar para ninguém, mas ela vai falar diretamente com o profeta Eliseu. Se tem alguém que pode fazer alguma coisa aqui, é esse homem, o profeta Eliseu. E ela não chega lá envergonhada que o marido erra. Olhe para cá, por favor, interessante. O marido morreu. E se você for olhar para o termo literal, terreno, parece que ele não recebeu promoção, porque ele morreu com o título de teu servo. Pastor Altair Germano, ele diz uma coisa que eu acho muito interessante, que é melhor você ter uma honra que a gente, por cabeça pequena que somos, achamos ser uma honra pequena, do que não ter nenhuma honra. É honroso servir.
É honroso ser servo. E aí ele complementa esta fala dele, achei muito interessante, que a desgraça do ser humano, principalmente de obreiros, ele diz para obreiros, principalmente de obreiros, é querer ter mais honra do que aquela que Deus destinou para ele. Próprio Deus destinou, quero-te assim. Neste lugar, esta é a honra que eu te confiro, e a quem não fique satisfeito. Esta mulher chega, teu servo, ela estava dizendo, nossa família era honrada em ter o nosso marido servindo como servo, te dando suporte ministerial, profeta, estando aqui aos teus pés, ouvindo a tua ministração, intercedendo pela nação de Israel. Ele era um dos filhos dos profetas. A nossa casa teve o privilégio de ter um ministro, a nossa casa teve o privilégio de ter um homem de Deus. Isto é tão notório nos nossos dias, o inverso disto, que moças hoje em dia, sabia disso? Elas não querem saber de jeito nenhum de rapazes que tem chamada. E rapazes também não quer saber daquela moça que tem uma vida mais recatada, que entende que não é massa de pão para ser apalpada ou sovada por A e por B. Você está me entendendo, meu querido irmão e irmã? Os rapazes olham e dizem, eu, bobinha demais, muito quietinha. E as mocinhas dizem, eu é um santinho. Só falta coloquei numa vitrinezinha. Olha lá as mãozinhas dele. Meu Deus, tem que ser tudo certinho. Isso para mim não serve. Mas nesta época, esta família está honrada dizendo, nossa, eu estou parafraseando, irmãos. Nós fomos honrados em termos na nossa casa um ministro do Senhor, um homem de Deus, que preocupava com o bem-estar da nação, que estava te dando apoio, profeta. Ele sempre foi feliz com o cargo que ele tinha. Ouvinte! Eu não tenho dúvida de que o Espírito do Senhor fala conosco aqui no princípio desta noite. Deus seja para sempre louvado. Precisamos rever nossos conceitos. Glória seja para sempre dada ao nome bendito e maravilhoso de Jesus. Eu não vou poder continuar, mas se coloque de pé, por favor. Eu tinha tantas aplicações a fazerem aqui. Nós estamos no primeiro versículo. Mas deixa eu só adiantar para os irmãos. Quando ela diz isso para o profeta. Veio o credor e quer levar meus 2 filhos. O profeta olha para ela e diz, o que te hei de fazer? Aí o profeta lhe dirige a pergunta, o que tu tens em casa? Ela diz, nada senão uma botija de azeite. Ela ouve o profeta dizendo, então tá bom, vai embora. Cerre as portas da tua casa. Peça vasos emprestados e não poucos, porém vazios. E cerre as portas da sua casa após si e seus filhos. Entre para dentro e pegue a botija de azeite. E deixe ele jorrar em todos os vasos. E vai os colocando à parte. Vai separando. Eu estou parafraseando aqui. E a Bíblia diz que assim fizeram. Mas o interessante, irmãos, que o texto diz para nós. Que num determinado momento, a mulher diz, cadê o outro vaso? Aí o filho disse para ela, mamãe, acabou todos os vasos. Esses meninos eram crentes. Porque se não eram crentes, se não estivessem dentro desta estrutura familiar, sabe o que dizia? Mamãe pirou da cabeça. Nosso papai morreu. Deixou-nos uma dívida gigantesca. Ela vai procurar o homem lá. O homem disse que é para pegar azeite, jorrar no vasilha, encher a casa de vasilha. Que dia que isso vai acontecer? Mamãe pirou da cabeça. A primeira coisa que eles fez, olhe para cá. Quem seria escravo era eles. Eles estavam dizendo, estou investindo na minha própria vida. É aquele filho de crente que está sujeito às mesmas lutas e problemas que os outros. Mas eles não estão confiados só na oração do papai e da mamãe. Eles estão buscando vasilhas e deixando a mãe encher. Você está me entendendo? Tem muito filho fiado no papai e na mamãe. Tem muito filho dizendo, Deus fez uma promessa para o papai e para a mamãe. Vai ser crente em Cristo não, para você ver. Vai firmar seus pés com Cristo não, para você ver. Você cresceu, rapazinho. Você cresceu, mocinha. Você é responsável diante de Deus pela sua vida.
Lá, graças a Deus, estavam esses meninos, buscando as vasilhas, dizendo: enche mamãe, porque escravo a gente não vai ser. Não vamos ser levados. Interessante que aqui, literalmente falando, isso era lei, irmãos. Isso era lei. Isso era um mecanismo da lei para solucionar tais problemas. Mas os meninos disseram: se nós tivermos uma atitude correta, não precisamos ser escravos. Tem muito filho de crente que diz: é assim mesmo. Todo filho de crente tem que desviar um tempo. Tem nada disso. Não, é assim. A gente vê filho de pastor desvia, filho de fulano desvia, filho de Beltrano desvia. Você não precisa desviar. Jesus te ama. Jesus tem uma obra na sua vida, mocinha. Jesus tem uma obra na sua vida, mocinho. O culto é com vocês hoje. O Espírito de Deus está falando com vocês hoje. Já é hora de cortar essas amarras com o mundo. Já é hora de cortar certas amizades que têm afundado a sua vida espiritual. Já é hora de você investir na sua vida. Já é hora de você deixar a mamãe derramar azeite nos vasos para o seu viver. Você está entendendo, filho de Deus? Você está entendendo, filha de Deus? Você está entendendo, servo e serva do Senhor? O Espírito de Deus aqui nesta noite quer fazer uma grande obra para a glória do seu santo nome. Se Jesus nos der tempo, pastores, obreiros que me ouvem nesta tribuna, se Jesus nos der tempo, essa moçada que está aqui embaixo, com outros que Jesus ainda trará, que estarão alimentando-nos no dia de amanhã, porque nós estamos indo, mas eles estão indo, em nome de Jesus. Deus ama a tua família, Deus quer a tua família no altar. Tenha atitude de crente, mãe. Tenha atitude de crente, pai. Tenhamos atitude, meus filhos. Tenhamos atitudes de servos de Deus. E deixemos o resto com o Senhor nosso Deus. Esteja deitado sobre o seu filho no sentido espiritual, respirando por ele. Esteja deitado sobre ele, aquecendo a carne dele com as suas mãos, que graças a Deus o Senhor ungiu, o Senhor conferiu graça, o Senhor conferiu poder, o Senhor conferiu autoridade. Tu é pai, tu tem graça de Deus. Você é mãe, tu tem graça de Deus. Esta família é para ser uma família vitoriosa, em nome do Senhor Jesus. Managai, devassou, Jomenecai, Xaracanda, Lamahai. Se você quer, pai e mãe, sair daí, pegar na mão do seu filho e vir para aqui à frente agora para mim estar orando por você, juntamente com a igreja, eu terei esse privilégio de estar orando por sua casa, por sua família, por sua vida. Aleluia. E que nós não venhamos sair daqui tendo esta palavra esquecida, mas que nós venhamos sair daqui, meus irmãos, em nome de Jesus, confiados em Deus e dizendo: a nossa família vai vencer ao pé da cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Managai, devassou, Jomenecai, Xaracanda, Labiarai, devassou, Jomenecai, Xaracanda. Ele cantou de glaito, de capanta, ramanai, xarabagai, regai, de candarai, elabiarai, de canto, italamassai. Ó eterno e bendito Deus, glória para sempre seja dada ao maravilhoso nome do nosso Senhor, que vive e que reina para todo sempre. Deus é exaltado para todo sempre. Glória ao santo, bendito e maravilhoso nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós vamos orar nesta hora. Os irmãos que estão aí atrás, por gentileza, estenda as mãos para cá e ore juntamente comigo. Vamos interceder por cada família, por cada pessoa que está aqui à frente, em nome do Senhor Jesus. Pai soberano, nós te damos graças nesta noite pela oportunidade de estar fazendo uso da tua santa e poderosa palavra. Cremos na tua presença conosco aqui neste lugar, pois temos sentido a tua glória neste santuário. Pedimos ao Senhor agora por cada vida que está aqui, por cada família,
famílias, Senhor, entre as quais eu incluo a minha família, a minha vida, a minha esposa, cada um dos meus filhos e a minha filha. Senhor, nós te apresentamos as famílias que constituem esta igreja, este povo. Estenda as mãos benditas do Senhor agora, a fim de repreender todo o mal, de desfazer toda a cilada do adversário, de quebrar todas as algemas que estão prendendo vidas, ó Deus, impedindo com que caminhe, com que avance para a glória do teu nome, que é sobre todo nome, ó eterno e soberano de Israel. Nesta hora, meu Senhor, esteja